Tudo bom? Vamos lá para a gravação de mais uma aula. Eu vou abrir o PowerPoint aqui para a gente poder acompanhar juntos, beleza? Espero que vocês estejam bem, com saúde, o que é mais importante, para a gente continuar as nossas atividades e rezar para a gente acabar com essa pandemia logo, né? E poder voltar para a escola, certo? Vamos lá, então. Essa é mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 18. O assunto de hoje, notícia e nota jornalística, tá bom? E eu sou a professora Nina. Vamos lá, pessoal? Bom, vamos começar entendendo. Notícia é um texto que faz o relato de um fato que acabou de eclodir, ou seja, acabou de acontecer na sociedade. É baseado em fatos, ou seja, tem que ser coisa real que aconteceu, é um fato mesmo, uma coisa acontecida, ficando velha em poucas horas. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma notícia que aconteceu hoje de manhã ainda será noticiada até a noite, mas amanhã já aconteceram outras coisas, com certeza. Então a notícia de hoje já é uma notícia velha, porque já teve coisas novas depois, tá bom? A não ser que seja uma notícia que tenha repercussão. Aconteceu hoje, por exemplo, que muitas vezes a gente ouve assim, aconteceu a prisão de um político, por exemplo, né? Na segunda de manhã, por exemplo. Aconteceu a prisão de um político, a gente ouve isso logo cedo. Aí, durante o dia todo, vão tendo repercussões a respeito dessa notícia, e aí vamos supor que no dia seguinte aí prendam um assessor desse político. Aí 2 dias, 3 dias depois, prendam um coordenador de campanha desse político. Então, uma notícia pode sim ter repercussões, né? Mas a notícia em si, no dia seguinte já aconteceram outras coisas que aí deixam essa notícia anterior já velha, tá bom? Então, para se saber se é notícia, basta pensar: esse texto poderia ser publicado amanhã ou ficaria obsoleto, ou seja, velho? Se ficar velho, com certeza é uma notícia, tá bom? Agora, tem a nota também, né? O que é uma nota? É um texto curto, média de 15 linhas, ou seja, mais curto ainda que uma notícia, que traz as informações básicas sobre o fato, sem aprofundar. É aquela coisa bem objetiva. Produzir uma nota é ir um pouco além do lead. Lembra do lead, gente? Lead é aquele primeiro parágrafo da notícia, onde tem aquelas informações: quem, quando, onde, né? Quem, quando, o que, por quê. Aí tá. E esse lead é sempre o primeiro parágrafo da notícia, tá? Produzir uma nota é ir um pouco além do lead. Normalmente não traz aspas, declarações dos envolvidos no fato. Ou seja, se é uma notícia, se é uma nota objetiva, ela é um pouquinho maior que o lead só, o lead tem aquelas informações básicas, então ela não deve conter nenhuma declaração de nenhuma pessoa envolvida naquela notícia, né? Por isso, então, não tem as aspas, as distas aspas que separa, né, a fala da pessoa entrevistada ou a pessoa que declarou alguma coisa do texto que o jornalista está escrevendo. Seu estilo de redação, ou seja, de escrita, é muito parecido com o da notícia, tá? Ou seja, tem um relato objetivo e frio do caso. Objetivo, gente, sem firula, é isso, isso, isso. Aconteceu isso no dia de hoje, na hora tal, com as pessoas tais. E frio por quê? Porque a gente não envolve sentimento nisso, tá? É só para informação, então aqui não tem caráter emotivo, não pode ter emoção. Bom, o que pode gerar uma nota? Um fato que já ocorreu, mas que não teve tanta relevância perto de outros que viraram notícia. Por isso, só merece um registro. É só registrar que aquilo aconteceu, porém, ela não é tão importante quanto uma notícia, que pode gerar um fato que gera uma notícia, que geralmente a notícia é bem maior, né? Outra coisa que pode também gerar uma nota, um fato que está em processo de configuração, ou seja, que ainda vai acontecer ou que já está acontecendo. Nesse caso, o relato é curto, porém, pois ainda não há muitas informações sobre o fato. Então, por exemplo, é comum a gente escutar assim, que a gente não estava falando da prisão do político, assim, o político foi preso às 8. Aí dá uma notícia, uma nota falando o seguinte: político fulano de tal é preso na manhã de hoje no Rio de Janeiro, por exemplo. Pronto, é uma nota. Não está informando muita coisa, mas diz que o político foi preso na manhã, ou seja, no momento que aconteceu aquilo, e também a cidade que aconteceu. Isso quer dizer que ele pode gerar um fato em configuração, ou seja, vai ter repercussão esse fato, né? Mas naquele momento é o que dá para informar, só vale a notificação, informar as pessoas
que aquele político foi preso. O que vai acontecer, por que ele foi preso, se ele vai realmente estar culpado ou não, isso aí é outra coisa. Isso vai acontecer depois, tá? Seguindo as investigações. Aí eu tenho dois exemplos de nota jornalística aqui, que para vocês entenderem melhor. As duas são notas separadas, tá? Elas não foram publicadas juntas. Então, a primeira. Peixes e quelônios desaparecem em trecho do rio, comprometendo a segurança alimentar das populações tradicionais. Primeiro, peixe, todo mundo sabe, tudo bem, mas quelônios são tartarugas, tá? Aquelas tartarugas, principalmente em regiões ribeirinhas, aqui na Amazônia, Pantanal, lugares que tem tartaruga, no modo geral, é muito comum as pessoas se alimentarem dos ovos e das tartarugas, né? Então, elas ajudam a alimentar a população. Por isso que chama segurança alimentar. É tudo que gera alimentação daquela região, tá? Aí você pode até dizer, coitadinho das tartarugas. Eu também acho, gente. Mas as pessoas que vivem, assim, perto nos rios, né? A gente chama de pessoas ribeirinhas. Elas sabem preservar a natureza. Elas não vão pegando tudo e vendendo. As pessoas que moram realmente lá e entendem a fauna e a flora da região, eles sabem o momento que eles podem pegar a tartaruga, sabem quando ela está, por exemplo, chocando ovos, então eles não vão mexer com elas. Enfim, chocando não, que tartaruga não choca, né, gente? Botando, desculpa. Eles sabem todos esses detalhes, então eles fazem de modo que não prejudica a natureza, tá? Outra nota aqui. Barragem de Belo Monte agravou seca na Volta Grande do Xingu, no Pará. É uma outra notinha, tá? Isso são só notas. Já dá uma ideia da notícia, mas ainda não se pode notar que não tem aprofundamento, não tem detalhes, tá legal? Bom, isso com relação à notícia e nota. Aí a gente tem a coesão textual. O que é coesão? Coesão a gente chama de costura, tá? É como se fosse uma costura. Eu juntar as informações para formar um texto amplo, um texto só, com tudo aquilo, como se fossem pequenos retalhos que eu costurando formam um novo tecido, tá bom? Então vamos lá. Um texto não pode ser um saco de palavras jogadas de forma desconexa ou enfadonha. Desconexa é sem sentido. Enfadonha é chato, aquela coisa que você fala, nossa, né? Os termos que o compõem precisam estar bem alinhavados. Alinhavados é costurados um no outro, como costurados mesmo. E muitas vezes é preciso usar palavras com um sentido próximo, relacionando-as a outras que já apareceram no texto. Primeiro, o que é coesão? Coesão é deixar o texto bem escrito, evitando aquelas repetições chatas, sabe? Minha mãe foi no mercado, minha mãe comprou um peixe, minha mãe comprou leite condensado, minha mãe comprou arroz, comprou feijão. Para que eu vou ficar repetindo minha mãe toda vez? Eu tenho que trocar minha mãe por outra palavra equivalente. Então eu poderia assim, o mais óbvio seria falar, minha mãe foi ao mercado. Ela, em vez de mãe, ela trouxe pão, leite, macarrão, óleo e tal. Mas eu também posso falar assim, para ficar mais chique, a progenitora e tal e tal. Deu para entender? São palavras equivalentes aí. Bom, aqui, olha. No trecho de um texto jornalístico, que é esse que está embaixo, podemos observar como devemos empregar o mecanismo da coesão, ou seja, como que a gente pode usar isso. Olha lá. Pedro Fernandes, 43 anos, tem 2 filhos com transtorno de hiperatividade. Os meninos começaram a fazer aulas de judô. O empresário resolveu apostar nesta atividade para controlar o problema das crianças. Fernandes acredita que participar das aulas tem tornado os garotos menos agitados. Dá uma olhada nisso, gente. O que está falando a notícia? Que o Pedro Fernandes tem 2 filhos. Tudo bem? Os 2 são hiperativos. Agora, a noticinha, esse pedacinho, fala das mesmas pessoas, só que sem ficar usando toda hora 2 filhos ou o nome da pessoa. Primeiro que ele fala 2 filhos. Em seguida, quando vai se referir aos 2 filhos, fala os meninos. Depois, quando vai se referir de novo ao Pedro Fernandes, já não fala o nome dele, fala a profissão, ou empresário, tal e tal. Embaixo, para não falar nem filhos, nem meninos, mas vai falar das crianças de novo, que ele usa crianças. E aí, de novo, vai se referir ao pai das crianças, mas já usou o nome dele completo, já usou a palavra empresário, que é a profissão. O que vai aparecer agora? O sobrenome, Fernandes. E aí, ó, para falar de novo das crianças, em vez de ficar repetindo essas coisas, ele usou garotos. Então, olha só,
quais são as palavras que a gente usa para substituir Pedro Fernandes durante esse texto todo? Primeiro se usa empresário, depois o sobrenome dele, Fernandes, certo? E dos meninos? Primeiro falou filhos, depois meninos, depois crianças e por último garotos. Tá dando para entender as trocas que a gente pode fazer? Olha lá, percebemos que algumas partes do texto fazem referência a outras anteriormente citadas, ajudando o leitor a compreender as ideias expostas. Os termos empresário e Fernandes fazem referência a Pedro Fernandes, que é o pai das crianças. As palavras menino, crianças e garotos estão relacionadas ao termo filhos, anteriormente colocado. O redator não ficou repetindo 500 milhões de vezes no texto como um psicopata os termos Pedro Fernandes e filhos. Sabe aquela coisa repetindo, repetindo? Não. Certo? Não é complicado. O que a gente vai fazer, gente? Façam as atividades direitinho, que tem bastante exercícios de coesão, e aí depois, na aula de correção, a gente faz a correção dessas atividades. Na nossa videoconferência, você pergunta e tira as dúvidas que surgirem, beleza? Então, vamos lá. Aqui, vocês vão fazer as atividades relativas à nota e notícia e nota jornalística, da página 26 a 31, certo? Depois, no caderno de atividades, você faz a 55 a 58 até o exercício 7. Beleza, povo? Então é isso. Eu espero que vocês estejam bem. Façam tudo direitinho, anotem as dúvidas, que isso é importantíssimo, tá? E aí depois você pode me mandar uma mensagem ou você pode esperar até a videoconferência para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Tá, vou ficar por aqui então, pessoal. Beijo, até tchau, tchau.